Fala seus traders, beleza? Me chamo Alan Oliveira, eu sou trader de opções binárias e atuo também no mercado Forex e no mercado internacional, beleza? É o seguinte, eu vou mostrar para vocês hoje aqui um dos operacionais que eu mais utilizo, que é o operacional de retração em M5. Durante este mês de abril eu vou apresentar para vocês 4 operacionais altamente lucrativos. Eu tenho aqui como critério para as nossas marcações, eu tenho aqui uma marcação objetiva. O que é uma marcação objetiva? É quando você segue a marcação ou de um indicador, que eu vou te mostrar mais à frente, ou quando você define no seu operacional que você vai marcar as 3 últimas velas de H1, você vai marcar a máxima e a mínima do que não foi rompido. O preço ele está aqui, então eu vou marcar aqui, eu vou marcar aqui, aqui e aqui, beleza? Se o preço ele chegar aqui, tocar nessa região, tendo confluência ou com a LTA ou com a LTB ou com alguma dos critérios que eu vou te mostrar, você faz uma operação de venda e aqui você faz uma operação de compra, pegando as 3 últimas velas de H1, beleza? Isso é uma marcação objetiva. E o que é uma marcação? Uma zona de marcação é quando você tem vários toques em uma região, também conhecido como suporte e resistência. Então você tem aqui uma zona de marcação. Um detalhe para retração muito importante e que vai alavancar as suas vitórias é o seguinte: quando eu tenho uma perna de alta, que ela me deixa aqui um fundo e me deixa aqui um topo, e essa perna ela tem uma correção de aproximadamente 50% ou 60%, e nesta região aqui em cima ela deixa pavio, que a gente está operando retração, a gente precisa marcar regiões de pavio, que eu vou estar mostrando para vocês. Quando a gente tem essa retração aproximadamente 50, 40, isso existe uma grande possibilidade de o preço ele não romper aqui de vez. Ele chega aqui, retrair um pouquinho e depois ele venha romper. Mas a gente já definiu que o nosso critério é pegar apenas o primeiro toque nessa região, a primeira retração. Na verdade a gente está definindo isso agora. Porém, quando você vê uma perna de alta que ela corrige pouco, 20, 30%, e ela volta a subir, não é interessante pegar essa retração aqui, porque ela pode estar ganhando força para romper, beleza? Tempo de expiração, a gente trabalha com a vela de M5 para expiração da mesma vela, porém eu preciso que essa vela ela tenha no mínimo mesmo 2 minutos ainda para o fechamento dela. Outro detalhe super importante que vai te dar boas vitórias é você pegar a retração para a última vela de um quadrante de M15. Eu vou mostrar para vocês o que é isso tudo na prática. Por exemplo, eu tenho aqui uma vela de M15, vamos supor que é uma vela de M15, só que dentro dessa vela de M15 eu tenho 3 velas de M5. Então eu vou pegar a retração sempre na terceira vela do candle, beleza? Vou mostrar aqui para vocês um resumo do que eu fiz sobre retração. Vou estar mostrando para vocês aqui esse resumo da retração para fixar bastante na mente, beleza? Eu tenho aqui a formação de uma perna de força, onde essa perna já começa a mostrar para mim que está tendo uma fraqueza na compra. Por que isso? Porque eu tenho agora corpo cada vez menor, o corpo, e deixando o pavio na parte superior, ou seja, sinalizando para mim que está entrando força vendedora, beleza? Vamos seguir aqui. Então eu tenho aqui uma perna de alta
100% da perna, já tenho essa força vendedora entrando, deixando o pavio na parte superior, e eu traço aqui a minha linha de resistência. O que é que eu vou aguardar aqui agora? Eu vou aguardar que o preço ele corrija pelo menos 50%, para que ele venha aqui novamente, sinta essa região e retraia a ponto de eu ganhar. E é isso que eu vou aguardar. Eu não vou entrar caso o preço ele corrija um pouco e volte a subir. Não, eu preciso que ele corrija muito e volte a subir. Imagine que você está correndo, então eu vou sair, vou correr daqui até aqui e vou descansar. Mas se eu parar aqui e voltar a correr de novo, eu vou romper essa região, beleza? Então vamos dar seguimento aqui. Então eu tenho aqui uma perna de correção, uma perna no mínimo 40 a 50% dessa perna. O preço ele tem que voltar a subir para a minha zona, para a minha linha que eu marquei de resistência. E eu já tenho que ter esse sinal, ó. Corpo cada vez menor, deixando o pavio na parte superior. Isso me alegra para eu entrar na venda. Isso está em qualquer livro de análise técnica. Eu tenho uma força de alta, eu tenho corpos volumosos, corpos grandes, como esse aqui, como esse aqui. Quando o corpo ele começa a ficar cada vez menor, deixando o pavio, já está perdendo o seu impulso de compra neste caso. Beleza? Então eu tenho aqui sombra na parte superior. Então eu entro com a retração para este candle. Porém, eu preciso que no reloginho da IQ, se for a vela de meio-dia, eu preciso que a vela, que no reloginho da IQ tenha exatamente ainda 2 minutos e 30 restantes, ou no reloginho embaixo na IQ, pelo menos 3 minutos. Beleza? Então vamos lá. Então o preço ele continua seguindo o seu movimento, só que repare que essa correção ela já é com pouca amplitude, já formando fundos mais altos, fundos ascendentes, uma LTA. E em seguida eu tenho um candle de força. Então está eliminado qualquer possibilidade de fazer uma venda aqui, porque o preço ele malmente corrigiu, seguido de um candle de força, tem tudo para romper essa região. Recapitulando, eu quero ver uma perna de alta, deixando o pavio nos 3 últimos candles. Eu quero ver uma correção mínima de 40 a 50% para voltar novamente para a região. Lembrando que eu vou pegar para a retração o terceiro candle do quadrante de M15. Então foi o que aconteceu aqui nesta bela ilustração. Não faço nada, beleza? Bom, eu estou aqui no gráfico da IK Option, que é a corretora que eu utilizo. E eu estou aqui com o ativo EURUSD. Beleza? Olha o que aconteceu aqui, ó. O que é que eu quero ver para marcar? Eu quero ver, para fazer as minhas marcações, eu quero enxergar uma perna de força, já que eu estou operando retração, não estou operando consolidação. Eu quero ver uma perna de força. E quando essa perna começar a corrigir, eu preciso ver se eu tenho candles deixando pavio aqui, forças compradoras neste exemplo. E toda vez que eu tenho essa perna, eu vou marcar fundo e vou marcar topo. E vou aguardar que o preço pelo menos se afaste de 40 a 50%, ou até mesmo venha para essa região e volte novamente. É o que aconteceu aqui, ó. Se você abrir o gráfico e tiver exatamente assim, você marca o pavio superior e o pavio inferior, beleza? Vamos ver o que aconteceu aqui. Vou pagando aqui aos poucos. Ó, o preço ele foi, já passou de 50%, já está corrigindo o movimento quase que todo. O preço ele corrige o movimento todo, porém eu quero priorizar essa região aqui inferior. Vamos ver como foi que o preço ele veio corrigindo. Eu uso muito uma média de 20 e uma média de 200, porque quando as médias estão laterais desse jeito aqui, significa que o mercado está se comportando de maneira lateral, ou seja, tem uma grande probabilidade de eu comprar no suporte e vender na resistência e dar certo a minha operação seguindo esse critério. Então observe
que o candle ele vem buscar essa região novamente e eu tô com a minha mínima marcada aqui e eu faria uma compra assim que o candle tocar nessa região, restando ainda 2 a 3 minutos. Vou tirar aqui esse indicador aqui, esse aplicativo, e vou mostrar um detalhe, ó. Perceba que a IK Option, ela tem aqui, ó, esses quadrantes, ó. Ela separa por quadrante. Cada quadrante desse aqui significa 15 minutos. Ou seja, eu tenho a primeira vela do quadrante de 15 minutos, a segunda vela do quadrante de 15 minutos e eu tenho a terceira vela. Você pegaria uma retração para esta vela. Beleza? Vou dar um zoom aqui para a gente dar uma olhada aqui, ó. Neste caso aqui, ó, eu teria marcado esse fundo anterior e eu pegaria a retração para esta vela aqui, ok? Assim como também eu tenho essa perna de alta, onde eu tenho uma marcação aqui, onde o preço ele vem buscar a correção de 100% e quando ele volta aqui novamente, ele nos dá mais um gatilho de venda. Ó, terceira vela do quadrante de M15. Por que isso, Alan? Porque muitas vezes a primeira vela, principalmente a primeira vela, se for horário fechado, 10 horas da manhã, 9 horas, 8 horas, ela abre com muita força. E a segunda e a terceira vela, ela faz movimentos mais tranquilos, vamos dizer assim. Inclusive tem a teoria que o movimento da segunda vela é um movimento de continuação, como se fosse um movimento de pullback. O preço bateu, rompe aqui e dá seguimento. E a terceira vela ela retrai um pouco. Até neste exemplo você está vendo que a terceira vela sempre ela dá uma retraídazinha. Bom, só para fixar isso na sua mente, para fixar isso bem, fixar isso bastante, eu preciso de uma perna onde eu irei marcar o meu topo e irei marcar o fundo. E vou aguardar as confluências que eu falei da terceira vela de retração e etc. Agora, vamos ver os gatilhos de entrada, quando entrar e quando não entrar. Quando não entrar é quando você vê que a vela ela vem abrir próximo ao seu suporte, a vela vai abrir aqui próximo ao suporte e você não vai pegar essa retração. Por quê? Porque ela abriu muito próximo da sua marcação. Mesma coisa seria da resistência. Você não vai fazer uma venda, uma vela abrindo próximo da sua resistência. Beleza? Você não vai pegar uma venda aqui, nem uma compra aqui. Quando é que você vai pegar uma compra ou você vai pegar uma venda? Quando a vela ela abre distante da sua marcação, ou seja, eu tenho essa minha marcação aqui, a vela ela abre distante e ela vem buscar a região. Porém, você tem que ter cuidado com pico de vela e você tem que ter cuidado com explosão de vela. O que é uma explosão de vela? Se eu tenho essa região marcada aqui e a minha vela ela abre aqui e ela faz isso, ó. Ela faz isso e vai buscar a minha região, eu não faço a minha venda aqui de jeito maneira. Por quê? Porque ela em momento nenhum ela deu sinal que estava retraindo, ó. Eu preciso ver esse movimento, ó. Ó, ela vai, deixa um pouquinho de pavio, ó. Ela foi indo, retraiu e chegou na minha região. Aí eu faço a minha venda. Beleza? Já o pico de vela, que é muito interessante para quem opera retração, é quando eu tenho a vela aqui, ela está paradinha aqui, ó, ela está paradinha, aí ela vai para a sua região, trava na sua região e ela volta a cair, deixando a sombra. Essas são as melhores entradas, é a melhor entrada neste caso. Beleza? Então você evita aquelas velas que ela abre e ela já vai direto na sua taxa, sem momento nenhum mostrar isso aqui, ó. Mostrar que está entrando força vendedora, etc. Ela já vai, ó, vai direto. Evitar horários de notícia, beleza? E quem achar interessante pode estar utilizando também essas médias que eu utilizo, que é a média de 20 vermelha e a média de 200, porque eu já vejo se o mercado está fortemente em tendência e evito fazer essas operações. Neste exemplo aqui, ó,
Mesmo que eu viesse marcar essa região aqui, ó, onde deixou pavio, olha o filtro que eu te dei, ó. O preço veio, não corrigiu praticamente nada e rompeu. Sem falar que a média de 20 está muito direcional, ó. Então eu vou ficar com muita cautela em fazer operações de venda. Já quando ela está lateral, ela me dá uma possibilidade a mais. As pessoas vão falar assim, ah, mas a média você está vendo ela agora, depois de pronta, depois do preço já atingida. Não. Neste momento aqui, ó, da primeira perna, ó, eu já tenho as minhas médias tecnicamente lateral, principalmente a média de 200. No momento da minha marcação. Beleza? E vou mostrar também como você marcar objetivamente para pegar as suas regiões de maior probabilidade para venda. Ou, desculpa, para retração. É preferível que você busque o mercado quando ele estiver lateral, o preço ele estiver assim, lateral. Isso é muito interessante, vai te dar muito win, vamos dizer assim. E eu preciso que você pegue o mercado assim, ó, lateral, beleza? Ou próximo da média de 20, do jeito que está aqui, não tem problema. Como é a marcação objetiva? A marcação objetiva ela é muito simples. Vamos supor que você abriu o gráfico e o preço que está em andamento é esse preço aqui, ó, esse aqui. O preço que está em andamento é esse preço aqui. Então você vai pegar esse pavio, esse e esse. Você vai pegar as três últimas velas, ó, 1, 2, 3. Então se o preço vier buscar aqui, dentro daquele critério do quadrante de M15, eu vou fazer uma retração, né? Vou vender, neste caso, acreditando na retração. E se essa vela fechar do jeito que está aqui, você tira esse risco aqui e já passa o risco para essa vela. Porém, se o preço estiver próximo dessa região, você vai dar prioridade para retração na região mais distante. Beleza? Porque tem outro setup que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Se você abre um gráfico e o gráfico ele está totalmente direcional como está aqui e totalmente os candles de 1 hora sem deixar pavio algum, como está aqui, ó, como este exemplo aqui, ó, pouco pavio, razoável, doji. Então você não considera esse gráfico como um gráfico interessante. Para você fazer essas marcações, é mais interessante que o preço ele esteja exatamente assim, ó, deixando pavio, deixando muita sombra. Beleza? Para finalizar aqui a nossa explicação, eu vou mostrar para vocês o que é zona e como você também marcar zona. Você não vai marcar apenas objetivamente, que objetivamente é você marcar os 3 últimos candles de H1, porém você também pode marcar zona. O que é uma zona? Ó, eu tenho aqui, ó, um toque de H1, 2 toques, 3 toques, ou seja, eu tenho aqui uma zona de H1 que eu posso esticar essa linha mais à frente, né? Vamos supor que aqui não tivesse chegado esse preço e ficar atento quando o preço voltar para essa região novamente. Beleza? Mesma coisa seria aqui, ó. Eu tenho essa zona aqui que eu estou unindo os pavios e se o preço chegasse aqui, eu poderia cogitar e fazer uma venda. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar postando mais conteúdos e eu vou estar postando também sempre que eu fizer uma operação de retração durante essa semana. Se eu fizer uma operação, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu na operação, porque você pode também estar utilizando confluências para retração. O que é confluência? É quando você pega uma retração em uma zona que você marcou, que de repente está em uma LTA, está em uma LTB, ou ela está até mesmo na Fibonacci ou na minha média de 200, que eu utilizo muito. Deixa eu ver se aqui aconteceu aqui. Vou traçar uma Fibonacci aqui. Tracei uma Fibonacci ligando o fundo com esse topo aqui, com o pavio, com a máxima do pavio. Beleza? E perceba que o candle, ele vem buscar esse candle vermelho. Presta atenção, esse candle vermelho aqui, ó,
eu utilizo, no caso, eu gosto dessa configuração. Este candle ele vem buscar 38.2 da Fibo, que ainda é a minha média de 20, e ainda estou a favor da tendência. Ou seja, poderia ter uma opção de compra exatamente aqui, ó, que ainda coincidiu com a minha média de 200. Isso é muito forte. A minha média de 200, eu utilizo ela depois que eu aprendi com Oliver Vélez. Ela é uma média que também me serve de suporte. Vamos ver como estaria essa LTA aqui, ó, ligando os fundos. Ó. Então eu tenho aqui várias confluências. Ó. Média de 200, média de 20, 38.2 da Fibo e tá um pouquinho, rompeu um pouco a minha LTA. Beleza? Isso é uma entrada com confluências. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Durante a semana eu vou estar postando mais conteúdos para vocês, durante este mês todo aí. Um abraço.